Olá, e vamos agora para o nosso sétimo dia do Devocional Plenitude. Já vou trazer o tema aqui para você. O tema de hoje é a vaga da filha do rei. Então vamos lá. A palavra base que a gente vai utilizar hoje está lá em João, capítulo 1, versículo 11 e 12, certo? Vou ler para você. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Todas as pessoas que já estiveram no meu carro enquanto eu dirijo, certamente me ouviram falar: cadê a vaga da filha do rei? A maioria das pessoas, ao ouvir isso, ri e algumas brincam dizendo que eu sou mimada por ele. O que elas não percebem é a seriedade do que eu estou declarando. A verdade é que, sempre que eu faço essa pergunta em voz alta, aparece a vaga para estacionar meu carro. Mesmo quando o estacionamento está lotado, ela vem, como que do nada. E não é qualquer vaga, é a melhor vaga, a mais perto da porta da entrada do estabelecimento para onde eu estou indo, ou a única na sombra em um dia de sol muito quente. A única sem outros carros do lado, para não correr risco de arranhar minha porta. Afinal de contas, eu nunca peço simplesmente por uma vaga para estacionar. Eu pergunto: cadê a vaga da filha do rei? A filha do rei é uma princesa e princesas têm privilégios, até no local de estacionar. Essa simples brincadeira carrega mais verdade do que eu e você podemos imaginar. Quando abro minha boca e declaro de quem sou filha, reforço para mim mesma a minha identidade e me posiciono no reino espiritual em relação à minha paternidade. E essa minha comunicação reforça a transformação da minha crença de identidade. Toda mentira em que acreditei sobre o meu valor, de acordo com as minhas experiências do passado, começa a ser enfraquecida à medida que eu reforço na minha comunicação quem eu de fato sou. Vou contar algo importante. A crença de valor que eu e você emocionalmente temos define como será a nossa vida. Vivemos exatamente o que sentimos que merecemos em nosso casamento, nossa profissão, na relação com os nossos pais, na criação dos nossos filhos, nas nossas finanças e até mesmo na nossa comunicação com Deus Pai. Tudo isso é definido pelas nossas crenças sobre cada área da nossa vida. Isso mesmo, nós temos crenças diferentes sobre cada área da nossa vida. Isso explica porque algumas pessoas são tão prósperas em algumas áreas e tão escassas em outras. Você certamente conhece pessoas muito ricas financeiramente, realizadas profissionalmente, mas que vivem um casamento destruído, têm filhos infelizes e problemas de saúde. Ou pessoas que têm um casamento estruturado, filhos saudáveis emocionalmente e até conexão com Deus, mas uma vida cheia de problemas financeiros, mediocridade na vida profissional e doenças emocionais. Essa distorção existe por causa das crenças dessas pessoas. No método CIS, o Paulo Vieira, meu esposo, nos ensina que toda crença é autorrealizável, ou seja, da maneira como a pessoa pensa, assim ela vive, assim acontece na vida dela. Só abrindo parênteses aqui, o método CIS é o maior treinamento de inteligência emocional do mundo, tá? Então, para termos uma vida plena e abundante, precisamos ter muita clareza de quem somos em cada área da nossa vida. E só conseguimos ter crenças saudáveis
para o casamento, família, filhos, carreira profissional, saúde física e emocional, dinheiro, espiritualidade, quando de verdade descobrimos quem somos. A identidade será sempre a base. Minha identidade, quem eu acredito emocionalmente que eu sou, do que eu sou capaz e o que eu mereço como esposa, é exatamente o que eu vou viver no meu casamento, por exemplo. E seguindo esse princípio, se não me vejo merecedora de ser considerada filha de Deus, eu jamais vou viver minha real, mais importante e poderosa identidade, que é a de filha do Altíssimo. Quero chamar sua atenção para um detalhe muito importante. Existe uma falácia no mundo que diz que somos todos filhos de Deus. Isso não é bíblico. A verdade é que somos todos criação de Deus. Como lhe mostrei no começo desse capítulo, o que está escrito em João 1, versículo 11 e 12, é que ele nos dá uma condição para nos tornarmos filhos. Uma decisão tem que ser tomada para mudarmos o status de criatura de Deus e sermos considerados filhos. Gostaria que lesse mais uma vez e internalizasse essa passagem. Você conseguiu entender a condição que nos promove para a nossa real identidade? No texto está escrito: aos que o receberem Jesus, aos que crerem em seu nome, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Essa é a maior e mais importante decisão que podemos tomar em toda a nossa vida. É ela que nos permite sermos adotados pelo Senhor, deixarmos nossa orfandade e nos tornarmos seus filhos. E para que isso aconteça, só existe um caminho: Jesus. E aqui ela traz uma outra passagem, que está em João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Camila, como funciona essa decisão que transforma em filho? Quando eu creio dentro do meu coração que Jesus é o Filho de Deus e morreu na cruz para que eu herdasse a vida eterna, e também quando eu abro a minha boca e publicamente confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, dou um passo para me tornar seu filho. Parece mágica, não é? Mas é fé, é crença no que a Bíblia revela. A palavra de Deus também nos diz que a nossa fé vem por ouvi-la. Então, à medida que crio um estilo de vida em que alimento a minha mente e o meu espírito da palavra de Deus, reforço a minha fé nele e em tudo que ele fala sobre mim, reforçando assim a minha identidade de filho, a crença de quem eu sou nele, o que ele tem preparado para mim e como precisa ser a vida de quem tem convicção de que é um filho e herdeiro do Senhor dos Exércitos. À medida que fortaleço minha identidade de filho, passo a fazer na minha vida as escolhas certas de filho. Passo a dizer não para as coisas do mundo que não combinam com os filhos de Deus. Passo a buscar diariamente o Senhor por meio da sua palavra, dos louvores e pregações, pois como filho tenho necessidade de me relacionar mais e mais com o meu pai. Como filho, preciso me parecer com meu pai. E para aprender os comportamentos do meu pai, preciso andar com ele. Então, ela traz essa reflexão em cima dessa palavra de hoje, né? Deixa eu ver o que eu anotei aqui.
a questão de acordar todos os dias, né? Eu acho que é importante, assim, acordar todos os dias e tomar posse dessa identidade dada por Deus, né? Tomar posse, fala, não, realmente, Jesus, ele me tornou filha de Deus. Eu sou filha de Deus através de Jesus, por meio de Jesus. Ele me deu essa identidade, ele me deu esse acesso e eu sou filha de Deus por meio dele. Isso eu acredito que tem que ser uma coisa que a gente precisa trazer à nossa mente de maneira intencional mesmo, sabe? Pensar isso todas as manhãs de maneira intencional, sabe? Não esperar vir surgir isso na sua cabeça, mas não, confirmar ali, pensar você mesma todos os dias. Por quê? Ao longo do tempo, conforme vai passando o tempo, as preocupações que surgem na nossa vida, as lutas, os problemas, isso vai distraindo a gente, vai tirando a gente do foco, sabe? Vai distanciando a gente daquela consciência de algo que Deus já revelou para a gente, só que a gente pode ir esquecendo, né? Eu já passei por essa experiência onde meio que vai esquecendo, vai esfriando, sabe? Vai ficando para trás. Sabe aquela coisa do primeiro amor, né? Que é muito falado quando a pessoa, logo quando a pessoa aceita Jesus ali, ela tá naquele amor, naquela entrega, naquela consciência que, poxa, eu me arrependi, eu recebi Jesus, eu fui salva e a minha vida tá transformada e, né, agora eu sou filha de Deus e eu estou começando a andar agora, uma nova caminhada, tudo novo para mim. Então eu escuto Jesus o tempo inteiro. Eu tenho aquela sede de buscar pela palavra, de buscar o louvor, de orar. Eu acho que a gente precisa resgatar na nossa vida todos os dias isso, de maneira intencional, né? Porque senão com o tempo vai esfriando, talvez a gente vai se distanciando, né? E se por acaso você está aqui e ainda não tomou essa decisão, esse é o único caminho, né? O único caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem como ir ao Pai se não for por Ele, né? Então, assim, por muito tempo também eu acreditei que dependia da minha força, dependia dos meus comportamentos corretos, dependia, sabe, daquilo que eu fazia. E a salvação não depende disso. Ela depende única e exclusivamente da graça. Por quê? Nós somos fracos e pecadores e ponto. Por mais que a gente busque ser o melhor, a gente nunca vai alcançar o nível realmente necessário para que a gente tenha a salvação. E por isso que Jesus veio e pagou o preço por nós e o sangue dele nos limpa, né? Ele tem todo o poder, toda a autoridade sobre o pecado, sobre o diabo, os demônios e sobre a morte, porque ele é o único santo. Então, assim, nós dependemos dele. Por isso que Deus, no plano perfeito dele de salvação, enviou Jesus como nosso Salvador, né? Para que seja o nosso Salvador, para que seja o nosso Senhor, porque nós não podemos por nós mesmos. Se a gente conseguisse pela nossa própria força, não precisava Jesus ter vindo. Era a gente que ia ter que, né, que ir conseguindo pela nossa própria força. Então, não tem como, né? Não que a gente não tenha que melhorar. É claro que precisa melhorar. Por quê? Porque quando a gente é filho e a gente entende que a gente é filho, tem coisas que são compatíveis e tem coisas que não, né? Não tem como, né? Por exemplo, trazendo o que também já foi falado né, num outro devocional aí, mais anterior. Não tem como a gente ver, por exemplo, uma bananeira dando laranja, né? Então, assim, não tem como, a gente vai melhorando, né? Porque ele vai nos transformando, porque ele vai nos adequando à nossa identidade verdadeira, né? Ele vai trazendo as características dele verdadeira, lapidando a gente para que apareça, né, as características dele em nós. Então, assim, por isso que não tem como, né, entregar a vida para Jesus, se tornar filho de Deus e não mudar em nada, né? Ele mesmo vai fazendo essa transformação. E aí, claro, depende também da sua boa vontade, de querer realmente, né, de assumir o compromisso e falar, não, realmente agora eu quero viver a minha vida com o Senhor, né?
E aí, a partir daí, aprendendo dele, né? Como que se comporta uma filha de Deus? Então, quais são as palavras de uma filha de Deus? Quais são os pensamentos? Quais são os sentimentos que ela cultiva? Quais são as atitudes, as ações, os comportamentos? E aí, buscando isso, né, por meio da palavra, entender e também buscando, em primeiro lugar, a oração, através da oração, porque eu acredito também que se a gente não pedir ajuda para Deus, não declarar para Ele que nós dependemos dele para conseguir agir de acordo com esses comportamentos, a gente não consegue também pela nossa força própria. Então, eu acho que assim, pedir ajuda em oração e depois sim, né, quando estiver ali no campo de batalha, né, na vida em si, e vigiando, né, e, e fazendo, né, o máximo ali, vigiando os comportamentos, né, se comportando de uma maneira intencional, de acordo com aquele comportamento que você quer, né? E se cair, claro, né? Por exemplo, às vezes está buscando, não, estou buscando ser mais paciente. Talvez você está buscando em oração, está ouvindo a palavra, está tentando ficar alerta ali, vigilante, né? De uma situação, por exemplo, que antes te tirava a paciência, agora você já fica mais esperta, mas tem momentos que você vai cair, né? Tem momentos que a gente vai cair. Então, assim, voltar, pedir perdão e continuar de novo, né? É não desistir, né? É a perseverança, né? Então, assim, acredito que é isso, né? Alguns dos comportamentos que a gente sabe já que são comportamentos de filhas de Deus, né? Coerentes a isso. São os frutos, né, do Espírito Santo, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses a gente já sabe, né? Tem descrito lá na Bíblia, mas também tem outros comportamentos que, né, a gente pode olhar para Jesus e ver o exemplo dele. Como é que ele era, né? Ele era sempre buscava o Pai, ele sempre buscava não fazer a vontade dele, fazer a vontade do Pai, ele era obediente, ele era confiante, né? Ele era empático, ele servia as pessoas. Então, a gente pode ir observando e vendo essas características, né? E eu acredito que é isso, assim, certo? E claro que tem o exercício de hoje, tem o louvor de hoje, que eu vou compartilhar aí com você, tá bom? E aí que você possa ir crescendo, se desenvolvendo, que Deus possa ir firmando na sua mente, no seu coração, a identidade de filha de Deus, né? Que você já recebeu. Ou então, se você não recebeu ainda, que está disponível para você, que Ele está oferecendo para você hoje, certo? Que você possa tomar posse. É isso e até amanhã no nosso próximo dia do Devocional Plenitude. Um abraço.